c'est vraiment agréable de rentrer chez soi et puis de se sentir bien, de se sentir confortable, d'avoir le parquet qui vous fait pas froid aux pieds, le chien qui vous accueille. Et c'est vraiment une maison qui nous a donné envie de partager ces bons moments avec les amis, les copains, mes enfants. Donc ça a valu la peine. Seja bem-vindo à Casa TG. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes dessa reforma que transformou essa casa numa casa descolada, numa casa muito confortável para um casal que tem 3 filhos e que adora receber amigos em casa, enfim, curtir, né, esse espaço bem gostoso. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar. Um fato curioso sobre essa casa é que eles só iam reformar a fachada e acabaram se empolgando, né? Eu lembro que eu vim aqui pela primeira vez para dar uma consultoria de reforma de fachada. E saímos dessa nossa reunião, né, que eles acabaram se tornando grandes amigos, esses clientes, então a gente veio aqui, enfim, a gente estava conversando. E a gente saiu dessa reunião com um croquis, né, da solução da fachada e com a ideia de começar o mais rápido possível a fazer essa intervenção somente na fachada. Mas eu lembro que começou, né, a movimentação, vamos fazer o detalhamento, e aí eles falaram, não, Rafa, acho que a gente podia também reformar a cozinha, né? Bom, mas já que a gente está reformando a cozinha, vamos também reformar a sala? Ah, Rafa, mas a gente já está reformando a sala, vamos fazer também os quartos? E foi assim que a Casa TG virou, né, essa casa linda, de repente. Eu gosto muito de morar em apartamento e eu acho mais seguro e tudo, mas o Guillaume, ele adora casa e ele tem necessidade de ter um jardim. Então, entre a minha negociação entre apartamento e casa, que atenda a ele, a gente encontrou essa casa, que tinha um projeto original das casas que foram construídas em Brasília. Só que a casa, ela estava precisando de uns reparos, de umas reforminhas. Tinha algumas coisas que eram meio que não estavam no nosso padrão. Por exemplo, a cozinha tinha uma parede aqui, né? Onde tinha a viga, tinha uma parede que fechava realmente o espaço de vida aqui da cozinha. O banheiro era muito diferente também. Era bem menos aconchegante assim. E aí a gente quis dar esse trato, porque aí negociamos com a proprietária, pedimos utilização para ela, porque na verdade a gente começou a reforma por trocar as janelas, porque elas eram aquelas antigas de ferro que cada vez que você abriu, dava aquele desgraçado lá que acordava a quadra inteira, e tinha alguns problemas de vazamento. Aí no início a gente ia começar com isso, aí depois a gente, no meio da obra, assim, não, vamos refazer toda a parte elétrica. Aí, tá, vamos refazer os banheiros também. E aí eu falei, pô, mas aí não tá... Tá, então a gente refaz tudo, quase tudo. Essa é uma casa de 2 andares, de 4 quartos, é uma casa geminada, localizada aqui na Asa Sul, em Brasília. É um bairro que é primordialmente de apartamentos, mas tem uma região aqui que tem algumas casinhas que são muito charmosas. E essa casa, ela se destaca hoje porque ela é bem diferente das casas vizinhas, né? Mas nem sempre foi assim. A começar pela fachada, né? Como você pode ver, a gente tinha uma fachada que era super branca, né? Os revestimentos materiais descascados, a gente tinha algumas grades antigas e aqui a gente fez uma transformação total de uma forma muito simples. A gente veio com um revestimento que imita tijolinho, ele é um revestimento cimentício, ele é uma casquinha só, que é instalada por cima daquele revestimento existente. Então a gente preparou ali a fachada, né? Fizemos uma preparação para poder receber esse revestimento e com detalhes de pintura e alguns poucos acabamentos a gente mudou toda a cara da casa. Outra alteração muito significativa nas fachadas foram as janelas, né? As esquadrias, tanto as portas quanto as janelas eram bem antigas, eram aquelas janelas de ferro que emperravam, né? Não sei se você já morou numa casa com janela de ferro, mas é bastante desconfortável. Com o passar dos anos, elas ficam emperrando. Então aqui a gente fez a substituição de todas as janelas por esquadrias de alumínio preto. Inclusive, na parte dos quartos, a
gente usou uma com veneziana pela questão da orientação solar. Essa casa ela é bem posicionada de nascente ao poente. E como ela é geminada, o que significa geminada? Ela é colada nas laterais. Existem casas dos vizinhos que dividem parede com parede, então a gente não tem ventilação e janela nas laterais. A gente só tem na frente, né, no caso aqui atrás e na frente da casa. Então isso é uma das premissas que a gente precisou levar em consideração para fazer um projeto mais confortável. Aqui nesse lugar que eu tô, a gente tinha uma grade, né, uma grade bem antiga, aquelas grades de ferro também que estava bem descascada, e a gente substituiu por um portão, né, como se fosse aqueles portões de loja. É uma chapa perfurada que desce aqui atrás de mim e que fica totalmente fechado, dando privacidade, dando bastante segurança também para os clientes, de forma que permite que eles fiquem com a grade fechada e com as esquadrias abertas para ter, né, um espaço de varanda que não é 100% descoberto, né? Em dias de chuva, por exemplo, isso é super interessante. Como aqui em Brasília tem uma época bem seca e bem quente, os clientes queriam ter um espaço que eles pudessem, sabe, ter uma ducha para se molhar mesmo as crianças e tudo mais. Então a gente criou aqui no jardim um cantinho que é um deck de madeira em cima do jardim e esse painel de azulejo com um chuveiro industrial. A gente usou uma ducha, né, feita aqui, customizada para o local, porque é difícil encontrar duchas muito bonitas, muito alinhadas com a estética que a gente estava buscando. Então a gente fez, né, com a tubulação aparente também, para não ter que fazer quebra-quebra no muro que divide a casa com o vizinho. Então a gente fez, né, uma instalação aparente, já trazendo toda essa ideia do industrial. Afinal, a gente queria fazer uma reforma rápida, uma reforma que tivesse pouca quebradeira e o mínimo de investimento necessário, né, para ter o espaço de qualidade como eles queriam. Quando a gente não tem muito espaço, né, sobrando, por exemplo, uma varanda muito grande, essa varanda aqui ela tem mais ou menos 2 metros, então não é aquele varandão, né, que possibilita montar uma sala, montar um ambiente de estar. Então o que a gente fez? A gente abriu as 2 esquadrias de forma que o ambiente ele fique completamente integrado. Como que a gente fez isso? A gente escolheu uma esquadria com 3 portas, né, com 3 folhas de vidro de correr e elas recolhem tanto para um lado quanto para o outro, deixando esse ambiente todo aberto e essa integração do ambiente exterior com o ambiente interior. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say. Ia ficar muito apertado, né? Ia virar uma salinha muito convencional ali, ia parecer uma sala de apartamento. E não era essa a ideia. A gente está aqui numa sala de uma casa. Por mais que seja uma casa geminada, a gente tem bastante área. Então a primeira coisa foi integrar, né, a cozinha com o ambiente de estar, com a sala de jantar. E para a gente fazer isso, a gente considerou um núcleo central, que era onde tinha a escada que vai para o primeiro pavimento. A gente aproveitou a parte de baixo da escada para fazer o lavabo e fizemos um lavabo bem lindo, super contemporâneo, bem minimalista também. E a gente unificou, né, todo o ambiente, desde a cozinha, passando pela sala de jantar, chegando aqui na sala de estar, através de um painel de MDF, num tomzinho amadeirado mais claro, até porque a gente tem um piso de taco que foi todo recuperado, todo revitalizado. Inclusive, comenta aí, se você chegar hoje num imóvel e tiver um piso de taco, você vai trocar por um porcelanato ou você vai manter o piso de taco? É meio a meio, geralmente. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Eu, particularmente, acho um charme, né? Um piso de madeira. E isso é muito do estilo. Tem cliente que não combina com esse estilo. Mas aqui no Bora, a nossa missão não é ter a nossa identidade, né? Trazer realmente o que é importante para o cliente. E aqui tinha tudo a ver com a família. Um detalhe fantástico dessa reforma foi a iluminação.
como a gente não tinha muitos pontos de iluminação no teto e não entrava nem em cogitação diminuir a altura do pé direito trazendo um forro de gesso, por exemplo. E para isso a gente trouxe uma linguagem industrial, porém não tão carregada, tão pesada, como é quando se usa, por exemplo, a tubulação, né? O próprio tubo de aço galvanizado aparente é muito comum em casas mais industriais, mas não era essa a ideia. Então a gente queria uma coisa um pouquinho mais delicada, mas que não tivesse quebradeira. Então, através dos pontos de iluminação das arandelas, dos pontos existentes, a gente puxou uma fiação e fizemos esses caminhos com esses spots de sobrepor que ficaram muito charmosos, é uma das coisas que as pessoas mais reparam quando chegam aqui. Aqui na cozinha a transformação foi total, né? O ponto-chave do projeto, para eles era muito importante, então a gente trouxe essa bancada bem grande, super confortável, num granito preto São Gabriel. E para contrastar com esse preto, a gente usou a marcenaria lá de dentro da cozinha, bem branquinha, que conversa também com o painel de madeira que engloba ali toda a parte da escada e do lavabo, como eu já falei. E o armário tem uma abertura bem diferenciada, porque é um pé direito alto e a gente precisava que tivesse bastante espaço de armário e que fosse fácil, né, o acesso. Então a gente tem esses elementos que tem bastante contraste e com esse contraste a gente criou esse espaço bem aconchegante e ao mesmo tempo minimalista. A gente usou um revestimento de azulejo também, com a mesma ideia do jardim, fazendo essa parte de cima da bancada até o armário com essa corzinha e um charme que eu achei muito legal, que foi uma ideia inclusive dos clientes, foi colocar todas as tomadas com a entradinha vermelha, porque conversa ali com o revestimento escolhido, né? E ficou muito legal. Então, o processo de projeto aqui no Bora, ele é muito participativo. Os clientes, eles opinam desde o início e a gente vai trocando ideia. Então, não é um projeto da Rafa, não é um projeto do Bora, é um projeto daquela família, né? E a gente está aqui justamente para servir, para fazer o melhor que seja para eles. A gente ficou muito feliz com o resultado. Realmente a gente gostou bastante de trabalhar com a Rafa e com o escritório dela. Eles atenderam tudo que a gente tinha pedido no projeto. E a gente foi mudando algumas coisas ao longo da obra também, que a gente executou com o Alex. E foi tudo muito assim, fluido com os problemas que toda obra tem. Mas foi muito tranquilo e a gente ficou bem satisfeito com o resultado. A gente gosta de chegar em casa, a gente se sente muito confortável aqui. E cada canto tem a cara de um morador da casa, assim. O meu é esse aqui, a estante, os livros. Eu chego em casa e me relaxo na poltrona. E ficou bem gostoso de morar. Eu fui berçado numa família que gosta de cozinhar, de reunião familiar. E sempre minha avó e minha mãe também era no fogão assim, linda assim, de ver elas nos panelas assim gigantes, mexendo com a colher de pau. E aí ele traz uma colherzinha, pega o caldinho com um pedacinho de carne e fala, abre a boca, vê se tá bom. Aí você, molequinho, você abre a boca lá, fica com cheiro e com toda a vovó dando assim, Eu tive a sorte de viver isso e eu acho que é isso que eu quero trazer nessa casa, que eu quis trazer nessa casa, realmente integrar a cozinha dentro de um ambiente que divido, porque acaba sendo, para mim, eu acho que o coração de uma casa, no meu ponto de vista, é a cozinha, porque você não recebe convidado sem um bom drink, sem uma boa comida, uma boa entrada. E eu gosto de fazer, eu acho que o meu prazer é receber gente. Eu fico no fogão e as pessoas me ajudando, botando o pão no forno, né? E aí a taça de vinho que não sabe mais que é de quem, aí é muito legal. Assim, eu gosto muito dessa convivialidade, é realmente um prazer assim, receber. Uma característica bem legal nessa casa é essa integração, essa conexão entre os espaços, né? Parece aquelas casas antigas coloniais que você vai entrando de um ambiente para o outro, de um ambiente para o outro.
E aqui é assim também, então a gente tem desde lá da entrada, né, a garagem, e aí a gente criou aqui um ambiente de salinha de estar para as crianças deixarem os equipamentos deles, né, skate, raquete, coisa de esporte. E aí temos cozinha, sala de jantar, sala de estar, varanda. Então toda essa conexão entre os espaços deixa a casa muito gostosa e dá uma amplitude, né? Ela parece ser até muito maior do que ela realmente é. Já aproveita e me conta aí o que você está achando dessa casa. Comenta aí que eu quero saber. E a partir desse volume central da casa que a gente sobe para os quartos, ou então vai para o lavabo. Lá em cima a gente tem 4 quartos, né? Um quarto para o casal, um que era o escritório e que no meio do caminho, gente, ó, queria dizer não, mas assinou um contrato com Bora, parece que a fertilidade aumenta. Mas brincadeira, nos últimos anos, acho que foram 8 crianças que surgiram no meio dos projetos, né? No meio das obras, enfim. Então aqui não foi diferente, a gente tinha um escritório que ia ser junto com o quarto do casal, tinha uma passagem, era bem bacana a conexão. E aí eles descobriram que iam ter, né, mais um neném, o terceiro filho vinha aí, e aí o quarto acabou se tornando um quarto de bebê, né? Então acabou que a gente tem ali os 2 quartos dos mais velhos, que hoje acabam dormindo bastante juntos. A ideia era um quarto de gamer, o Adriano é muito ligado nessa coisa de videogame, de computador, e os banheiros, que é um banheiro da Thaís e o outro banheiro dos homens, né? Porque casa com esse tanto de homem, não tem como. Ela acabou ficando com o banheiro só pra ela, mas enfim. E sobre os banheiros, eu costumo buscar nos nossos projetos fazer poucos acabamentos, isso em geral, né? Quando a gente encontra ali o estilo do cliente, a gente tenta trabalhar com poucos acabamentos, com poucos materiais, para que não fique parecendo uma loja de materiais de construção, né? Afinal, a gente vai morar na casa, então não dá para ser uma coisa cansativa. E aqui nos banheiros não foi diferente. A gente trabalhou com cores bem neutras, o cinza, o preto, o branco. Isso figurou em todos os ambientes do projeto, com alguns pontinhos de cor, lógico, para dar uma vida, né? Os clientes são muito alegres, gostam muito de receber, como eu já falei. E essa foi a Casa TG. Se você gostou, compartilha com alguém que também gosta desse estilo, uma casa mais despojada, mais jovial. E se você gostou dessa casa e quer mais vídeos como esse, quer conhecer outras casas, outros projetos lindos, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um link para você conhecer mais um projeto nosso, acho que você vai adorar. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o link aqui para você e a gente se vê no próximo vídeo. Bora!